Bom, então, iniciando aqui, vamos fazer a leitura. Unidade 5, História e Cultura Indígena. Neste capítulo, você vai estudar o modo de vida dos povos indígenas, como quais eram seus costumes, como construíam as moradias e organizavam as aldeias. Nesse estudo, também poderá identificar as permanências e mudanças no modo de viver dos indígenas. Então, vamos virar aí. Vou começar a leitura aqui, tá? Página 4. Os indígenas já habitavam o atual território brasileiro antes da chegada dos portugueses, dos europeus. Por que fala europeus e não portugueses? Porque os portugueses são europeus. Europa é um continente, dentro da Europa tem um tanto de país. E Portugal é um desses países, tá bom? Então, Portugal é um país europeu. Então, aqui, antes da chegada dos portugueses, os indígenas já moravam no atual território brasileiro. Eles já viviam aqui nesse território. Eles já eram donos desse território há mais de 20 mil anos, tá? Cada etnia, quer dizer, cada grupo de indígenas tinha uma maneira de viver de acordo com os ensinamentos de seus ancestrais. Falavam línguas distintas, quer dizer, línguas diferentes, e organizavam a construção das moradias conforme a própria cultura. Falei no vídeo anterior que uma coisa que todos nós pensávamos é que só existia um grupo de índio com uma cultura, com uma língua, com uma aldeia. Não, pessoal, eu acabei de entrar aqui no site da FUNAI. Tá escrito assim: segundo dados publicados pela FUNAI, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Olha 3 milhões como que escreve. 3, 30, 300, 3 mil, 30 mil, 300 mil, 3 milhões. Ele é formado de 6 zeros. Esse daqui era o número de indígenas que tinha no Brasil em 1500. E esses 3 milhões de indígenas eram divididos em 1000 etnias diferentes. Eu falei que era mais de 200, eu errei longe. Fui pesquisar. Eram 1000 etnias diferentes. Então, existia 1000 aldeias diferentes, com 1000 culturas diferentes, com mais de 1000 línguas diferentes, tá? Cada uma seguindo a sua própria cultura. E na atualidade, você imagina como vivem os indígenas? Quais são as permanências e as mudanças no modo de vida desses povos? Essa pergunta eu não vou responder agora. Eu vou esperar nós chegarmos ao final da unidade e aí eu vou comentar. Nós vamos juntos pensar, construir e descobrir o que permanece igual e o que mudou no modo de vida dos indígenas. Então, essa pergunta vai ficar para ser respondida no decorrer da unidade. O que mudou na vida dos indígenas? O que permanece igual na vida dos indígenas? Então, isso eu vou responder depois. Pessoal, diga aí. Então, o diga aí, ela tem, olha, 2 imagens sobre a cidade. Deixa eu colocar assim, deixa eu ver se dá para eu colocar as duas. Dá, mais ou menos. Eu tenho aqui 2 imagens. As 2 imagens são de Salvador, que é a capital da Bahia. Essa primeira imagem, ela não é uma foto, tá?
Essa primeira imagem, ela é de 1624 e ela representa, olha o quê? Vou ler a legenda aqui, ó. Batalha entre holandeses e portugueses em 1624 pela cidade de São Salvador. Isso aqui é uma outra história, ó. O Brasil foi descoberto em 1500, 1624, passaram 124 anos aqui. Então, isso aqui é uma outra história, isso aqui é uma briguinha que teve aqui entre os holandeses e os portugueses aqui por esse território, tá? Mas isso é uma outra história. Vamos nos ater aqui à imagem. Então, eu quero que vocês observem, olha, esses navios, eles não são navios portugueses, eles são navios holandeses, mas olha, observe aqui, ó, como que tá a parte aqui da terra, ó, se tem construções, o que que tem nessa ilustração, nessa imagem? E a imagem de baixo é uma imagem atual da cidade de Salvador, tá? O Farol da Barra. Então, essa imagem é uma imagem atual, como que é Salvador nos dias de hoje. Galerinha, página 5 tem umas atividades para vocês fazerem. Eu quero que vocês tentem primeiro fazer sozinhos e eu entro aqui num próximo vídeo fazendo uma correção oral, tá? Primeiro eu quero que vocês leiam, que vocês pensem, ok? Ah, eu até anotei uma coisa aqui que eu esqueci de falar. A etnia indígena, né? A etnia indígena que vivia em Salvador chamava-se tapuia, tá? Então, eram os tapuias que viviam em Salvador quando Portugal descobriu essa região, tá bom? Então, tentem fazer a página 5. Eu vou pausar aqui para vocês fazerem. O próximo vídeo eu já entro fazendo a correção, combinado?